os hinos, as palavras. Hoje nós teremos a nossa sessão mensal de negócios, dia 12 de outubro, dia das crianças, dia também que é comemorada a padroeira do Brasil. Vamos estar em oração por esse país, por essa nação, que possam encontrar e conhecer o verdadeiro Deus Criador dos céus e a terra. Essa é a nossa oração. Nosso irmão Divanil pregou domingo passado sobre o Êxodo 16, 17 e 16, e gostaria também de abordar nesse mesmo capítulo. Acho muito interessante nós fazermos uma análise, né, sobre o Êxodo, sobre o propósito de Deus. E muitas vezes o propósito de Deus não é o nosso propósito. Possamos fazer planos, possamos desejar algo, mas Deus tem espiritualmente outros objetivos a nós que não aquele que nós queremos ou achamos que é melhor, até mesmo achar melhor espiritualmente que seja aquilo. Mas, como o irmão pregou hoje na parte da manhã, lá no livro de Atos 27, 34, nenhum fio da nossa cabeça caia sem a permissão, sem a vontade, sem o desígnio, sem o desejo de Deus. E todas as dificuldades, todas as barreiras que nós enfrentamos em nossa vida, seja boas, ruins, medianas ou não, todas estão nos propósitos de Deus. Isso nós não devemos esmorecer. Mas antes, porém, gostaria de ler um capítulo lá no livro de Gênesis, capítulo 22, o livro do início do Pentateuco, daquilo que todo o projeto de Deus para o seu povo, para a sua nação, assim como foi no Antigo e também no Novo com a igreja do Senhor. O primeiro livro, no capítulo 22, 13 e 14, diz o seguinte: Gênesis 22, 13 e 14. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, eis um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até os dias de hoje, no monte do Senhor se proverá. Senhor que estás nos céus, que o Senhor nos abençoe a meditação do seu poder, da sua grandeza, e que nada somos sem Ele. Pedimos também pelas igrejas, pelos verdadeiros irmãos, dos fiéis espalhados pelo mundo que levam a sua mensagem. Por isso eu peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Aqui nós encontramos aqui um desafio que foi proposto a Abraão, levar o seu filho ao monte Moriá para que ali houvesse o sacrifício. Mas Deus mandou que fosse ele, seu filho, seus empregados e o apetrecho para um holocausto, para um sacrifício. Um holocausto, um sacrifício, não era simplesmente chegar ao local e ali matar um carneiro, uma ovelha que não tivesse nenhuma mancha, nenhuma mácula, com menos de um ano. Não era simplesmente chegar ali e fazer matar um animal simplesmente. Mas havia todo um ritual. As festas haviam os rituais, cada festa tinha seu ritual, seu jeito, seu tipo, a sua dedicação, o oferecimento que se fazia ao Senhor. E Deus mandou que Abraão pegasse seu filho e seus empregados, os utensílios, e fosse ao monte Moriá para que ali fosse feito o sacrifício. E Abraão foi junto
com o seu filho Isaque. 2 obedientes que foram e obedeceram o desígnio do Senhor. Abraão respondeu logo no primeiro versículo desse capítulo, quando Deus o chamou, e ele disse-me: eis-me aqui. E nós devemos sempre estarmos prontos para o Senhor. Houver o chamamento e dissermos ao Senhor: eis-me aqui. Não aguardar para uma meia hora, ou um momento, ou um dia, ou na velhice, ou na juventude, ou na doença, ou próximo à morte, mas o Senhor chamou e a resposta é: eis-me aqui. E Deus, Abraão, Isaque e seus servos chegaram ao momento ali o local designado por Deus para o sacrifício. E no momento exato, Deus disse, o anjo pediu para que não fosse consumado aquele ato. E Deus providenciou um carneiro travado pelos chifres entre a mata, entre o mato. E Deus chamou aquele lugar Jeová Jiré, o Senhor proverá no hebraico. Quantas vezes nós enfrentamos as dificuldades, os problemas e nós esquecemos da passagem de Abraão e também esquecemos da passagem lá de Atos 27, 34, que não cai nenhum fio de nossa cabeça sem a vontade do Senhor, sem a permissão dele. Em decorrência de uma situação que não se perfila, que não se conduz, que não acontece do modo que nós pensamos, do modo que nós sonhamos ou do modo que nós preparamos. E aí nesse momento vem as murmurações, as reclamações, a vitimização, toda aquela choramingar, murmurar. É um ato muito comum entre os homens, entre o povo judeu, na caminhada, e também entre a igreja, muito murmurar, muito reclamar. Reclamamos de tudo, não, nada está bom. Se está muito calor, reclamamos do calor. Se está frio, reclamamos do frio. Se chove, porque chove. Se não chove, porque não chove. Sempre tem algo que não nos satisfaça. Nós já percebemos que o homem, por si só, ele já é um insatisfeito. Sempre nós queremos algo. Se temos alguma coisa, nós queremos, muitas vezes, algo melhor. Não que isso seja errado, mas isso não pode se tornar algo como um martírio. E quando vêm as dificuldades, nós devemos aprender a confiar e a descansar no Senhor. Assim como fez Abraão, ele descansou no Senhor, ele aguardou a providência do Senhor. E se fosse para ser consumado aquele ato de sacrifício de seu filho? Ele se rebelaria contra Deus? Ele se tornaria rancoroso, seu único filho ali, ele sacrificar aquele filho? Mas Deus providencia todas as coisas no momento dele. Quantos carneiros Deus já providenciou em nossa vida? Quantos carneiros Deus já deixou preparado para aquele momento crucial para nós? Vemos que algo não está do jeito que nós imaginávamos e caminhamos até aquele ponto crucial, e naquele momento nós vemos que Deus ali providenciou um carneiro para nós. Quantos carneiros Deus já providenciou na vida de cada um de nós? Atendendo a todas as nossas necessidades físicas, nossas necessidades espirituais, nossas necessidades materiais. Deus tem um plano para cada um. E nós devemos confiar nele. Já vamos atingindo uma certa idade, as dificuldades vêm, o crescimento espiritual repleto de barreira aos jovens, os desafios da juventude, os desafios materiais
que temos em nossa vida. Devemos levar nossas petições a Deus. Deus não faz tudo pronto e planejado. Depende também do nosso esforço, do nosso empenho, fazer o que Ele manda. Abraão pegou todo o apetrecho, seu filho, seus empregados, e ele foi. Deus quer também o nosso empenho, o nosso envolvimento. Não devemos ser desculpa para ficarmos inertes àquilo que nós vamos fazer. Nós devemos ser ativos no serviço do Senhor. Também não quer dizer também que devemos tomar atitudes impulsivas ou precipitadas. Aí estava esperando algo, não deu certo, aí eu fui lá e fiz do meu jeito. Quantas vezes nós já falamos isso? Fiz do meu jeito. Estava dando muito certo, fui lá e fiz do meu jeito. E se Abraão tivesse feito do jeito dele? Se Abraão tivesse não esperado o momento do Senhor, mas ele confiou em Deus que no momento certo ele agiria da melhor maneira. Até o desafio da morte. Assim foi com o diácono Estevão, lá em Atos, no finalzinho do capítulo 27, aqueles homens que estavam enfurecidos, ali no momento em que ele foi morto, ao apedrejamento. A perseguição, ali os judeus querendo matar os cristãos, e haviam aqueles homens enfurecidos, raivosos, e Estevão, o primeiro mártir descrito, da forma como ele morreu. Já haviam morrido 2 apóstolos, mas ele foi ali o terceiro a ser morto. E aqueles homens que taparam ouvidos e rangiam os dentes. Mas diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Será que aquelas pedras arremessadas contra o seu corpo, e aquele corpo enfrentando a resistência das pedras, Estevão sentiu as dores? Estevão se desesperou? Estevão ali negou a fé no Senhor? Não, ele teve compaixão daqueles homens e ele pôs-se de joelho e clamou ao Senhor. Ele viu ali a glória do Senhor e ali morreu. Mesmo diante de uma agressão física, ele teve a paz no Senhor e ainda se lembrou daqueles que estavam ali causando a morte daquele homem. Quando nós vemos lá no livro de Êxodo, capítulo 16, nós temos ali uma regra do que nós não devemos fazer quando nós enfrentamos uma dificuldade ou quando nós vemos que o que era para melhorar, piorou. Aquele povo que veio do Egito, aquele povo que tinha o alimento, 430 anos desde a recepção do faraó quando ele recepcionou José e sua família com todas as regalias, mas como aquele povo se tornou grande e tornou uma ameaça para o Egito, ali foram escravizados. E o Egito era uma sociedade culturalmente, politeísta, vários deuses. Estima-se que havia mais de 200 divindades, particularmente muito ligado à natureza, ligado ao sol, ligado ao céu, ligado à terra, à vida, à morte, o misticismo que havia com aquele povo, nos seus ritos, nas suas oferendas,
levar oferenda aos deuses, era uma religiosidade em troca de favores. Deuses com corpo humano, cabeça de animais ou vice-versa, vários formatos, haviam aqueles deuses. Deus mandou ali as 10 pragas ao Egito, quando do êxodo, quando da saída, quando da Páscoa daquele povo do Egito. Foram 10 pragas que Deus mandou para confrontar as divindades que os egípcios idolatravam, que os egípcios tinham. E todo aquele povo viveu por 430 anos, aquilo ficou impregnado na mente, na cultura daquele povo. Mas eles viram a diferença, a grandiosidade do Deus vivo. Nas 10 pragas foi um comparativo entre o poder de Deus e o poder das divindades egípcias. E Deus tirou aquele povo, caminhou com aquele povo pelo deserto até atravessar o Mar Vermelho. Viram ali todo o exército de Faraó sendo consumido pelas águas que se fecharam após o povo de Israel ali passar a peso seco. Viram aquela grandiosidade, viram o poder de Deus. E quando eles atravessaram o Mar Vermelho, o Egito ficou para trás, o exército eliminado. Aí eles pensaram, as tribulações acabaram. Acabaram? As tribulações não haviam acabado. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, irmãos, em nossa vida, e agora a gente fala, bom, já passei por tudo, né? Agora não piora mais nada, né? Agora já estamos tranquilos, já passamos pelo Calvário, como se diz, né? Agora vamos colher os frutos, né? E aí a gente vê que aqueles problemas não eram tão grandes como os que estão à nossa frente. Antes, que era para ser uma morte rápida, no Egito, na perseguição com o Faraó, a espada de Faraó matava rapidinho, não tinha muita dificuldade, você já morria ali. Agora eles entraram no deserto, que seria uma morte lenta e gradual. Não tinha água, não tinha comida. A situação, a tribulação aumentou. Quando nós achamos que tudo já passou, as coisas vão piorando. E nesse momento, nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos deixar, orar, para que Ele resolva aquilo que nós vamos enfrentar em mais uma vez. Aquele povo não estava maduro na fé para enfrentar novos desafios. Eles não estavam maduros para enfrentar aquilo que o deserto iria preparar para eles. Não suportaram a pressão e começaram a murmurar no deserto. É o que relata aqui nesse trecho do verso 16. O que era para ser uma morte rápida, agora se tornou uma morte lenta e gradual. Deus nos tirou da espada do Faraó para colocar num lugar hostil, um ambiente hostil, temperaturas altas durante o dia, temperaturas extremamente frias durante a noite. Não havia chuva, não havia água nem para lavar as mãos, não havia alimento, não havia locais para a higiene ou para um banho. Situações precárias, árido, hostil, naquele silêncio. O Egito era agitado, tinha comida, agora estamos num local que nada existe. Um local hostil,
um local sem piedade, mas ali havia um propósito de Deus. Muitos da fé Deus preparou no deserto. Deus não o colocou ali no deserto, muitos dos seus, inclusive a sua nação, para uma punição, mas para uma transformação, para uma meditação. Muitas vezes nós caminhamos pelo deserto. Nós não temos deserto em nosso país, mas nós temos as tribulações, as dificuldades e os problemas que nós enfrentamos. E Deus está nos preparando, Deus tem um motivo para nos testar, para nos provar. E assim foi feito com aquele povo. Aquele povo, para esquecer todas as divindades, para esquecer todas aquelas regalias egípcias, e que agora aprender a confiar e a fé no Senhor. Naquele silêncio do deserto, para meditar apenas no Senhor. Mas quando nós lemos o verso 16, os primeiros 12 versículos, nós encontramos a palavra murmuração ou murmurar, o verbo ação do reclamar em 8 oportunidades. Reclamar, resmungar em voz baixa, de uma forma descontente e desrespeitosa. Um ato de desaprovação, insatisfação e falta de gratidão. E o povo não reclamava ali de Moisés, mas reclamava de Deus. Quando nós murmuramos naquele tom baixo, naquele tom oculto, um discurso sussurrado, com descontentamento, com reclamação, nós não estamos reclamando, ou melhor, aquele povo não estava reclamando de Moisés, mas de Deus. Quando nós murmuramos, não é contra a igreja, não é contra o dirigente, não é contra o pastor, mas nós murmuramos contra Deus. E quando nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, Paulo diz que em tudo dai graças. Em tudo nós devemos dar graças. Imaginamos quando Estevão, lá em Atos 8, seu finalzinho, imaginemos Estevão murmurando, tomando lá as pedradas lá dos judeus, dos romanos, aquele povo que ali estava matando e mataram a ele. Imaginemos se ele estivesse murmurando contra aqueles homens que estavam jogando a pedra contra ele. Ele não estaria reclamando daqueles homens, mas estaria murmurando contra Deus e permitir tal ato. E quando há uma murmuração, algo nos direciona que nós estamos sem comunhão com o Senhor. Aos namorados, aos casais, quando nós estamos cara virado, né? Nós não estamos ali em comunhão. Há uma barreira. Depois faz as pazes, volta ao normal, né? Mas no momento que nós estamos murmurando, reclamando, mostra que nós estamos sem a comunhão com o Senhor. E murmurar não é lamentar. Jó lamentou a sua situação. O lamentar é uma extrema tristeza, uma dor, uma situação difícil. É um lamento. Mas quando nós nos queixamos contra o propósito de Deus, este é o murmurar. E Êxodo 16:1 diz o seguinte: partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito.
E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque não tendes trazido a esse deserto para matarmos de fome e toda a sua multidão. Então eles estavam ali murmurando contra as regalias que eles haviam ali no Egito. Mesmo diante de todas as divindades, mesmo estando longe do Senhor, naquela movimentação, para eles estava bom. Mas quando Deus os colocou ali no deserto para uma oxigenação, para uma meditação, aí veio o murmurar. Atendemos mais a nossa carne do que a nossa vida espiritual, vemos mais os benefícios da carne do que o nosso caminhar com o Senhor. Preocupamos com o nosso bem-estar, a segundo plano, a nossa vida espiritual. A segundo plano, aquilo que Deus preparou para conosco. Na cabeça deles, eles seriam mortos, e de fato foram, mas não era o propósito de Deus, mas pela rebeldia deste povo. E ali se tornou o sepulcro desses homens rebeldes. No deserto, na dificuldade, revela o que há em nosso coração. No deserto expõe aquilo que está escondido em nosso coração. A maturidade, o discernimento e o conhecimento. Tudo aquilo que está em nosso coração, ele é aflorado e mostra se realmente nós confiamos nos propósitos e temos a fé no Senhor, assim como Estevão teve diante da sua morte. Deuteronômio 8:2, não precisa ir, eu vou ler para os irmãos, diz o seguinte: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardava os seus mandamentos ou não. Deuteronômio 8:2. Deus deu uma aprovação para aquele povo. Deus deu ali uma prova. E muito do que nós passamos em nossa vida é uma prova que Deus está nos dando. E nós não podemos repetir nessa prova. Temos que passar nessa prova. O verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda ou não, ou em minha lei ou não. Acontecerá no sexto dia que prepararão o que colheres, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. O que eles queriam? Comida. Mas vocês querem comida? Eu vou lhe dar comida. Aquele povo não tinha pedido uma comunhão. Aquele povo já tinha esquecido de tudo que Deus tinha feito a eles. E mesmo diante do murmurar, Deus ouviu o que eles estavam pedindo. E o 7, amanhã verei a glória do Senhor,
porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã o pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. E com que murmurais contra ele? E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. A murmuração era contra o Senhor, era contra os desígnios do Senhor. Se esqueceram da promessa do Senhor. E Paulo fala na carta de Filipenses que nós devemos fazer, capítulo 2, 14 e 15, que nós não devemos fazer nada com murmuração e nem contendas. O crente não deve ser aquele murmurador, reclamador, questionador, entender o que Deus tem preparado para nós. Muitos da fé suportaram as suas provações. Jó foi provado e provou a sua fidelidade. Nós caminhamos hoje também em um mundo chamado deserto, aonde Deus permite e Deus deixa para que provemos a nossa fé em nossa família, na igreja, no nosso serviço, em nossa saúde. Deus nos prova em cada momento. Mas o nosso deserto ele não é eterno. Salmos 34. Salmos 34 e 19. Muitas são aflições do justo, mas o Senhor o livra de algumas. Só no Egito. O Senhor o livra de todas. Muitas são as nossas aflições, mas o Senhor nos livra de todas. E aquela geração, aquele local foi o palco do cemitério de toda aquela geração de murmuradores. Números, capítulo 14. A consequência da murmuração. Deixamos de ter as bênçãos, deixamos de ter as glórias. Pois Deus sabe de todas as nossas coisas, de todos os fios de nossa cabeça. Números 14, 27, minha página aqui é 178, 178. E até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Disse-lhe: vivo eu, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. No deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo todas as vossas contas. 20 anos para cima, os que de entre vós contra mim murmuraste. O peso do pecado da murmuração. Não confiar no Senhor. O deserto é o local onde nós vamos provar a nossa fé. Israel foi chamado para conhecer o poder do Senhor.
mas ao invés de confiar, murmurou. Não apenas o atraso, não apenas que era para ser uma simples caminhada, essa murmuração atrasou o percurso em 40 anos, algo que se fazia em pouco tempo, mas a murmuração atrasou e não chegaram ao destino. Devemos aprender a confiar no Senhor e não murmurarmos das coisas do Senhor. Saber a ter fé, saber entregar as dificuldades e orarmos ao Senhor quando nós vemos que os desafios não têm soluções. Deixar na sua mão. Ele irá providenciar as cordonizes, irá providenciar o maná e também irá providenciar a água. E nada será de duradouro, mas a sua glória virá no momento dele. Amém? Deus abençoe essa mensagem, essa palavra que nós temos no livro de Êxodo, enriquecedor, enfrentamos em nosso dia a dia. Não estamos imunes às tristezas, não estamos imunes aos desafios, mas entregar tudo na mão do Senhor. Amém?